Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou dar aqui uma explicação, tá? É porque tá surgindo muitas dúvidas e as mesmas dúvidas de sempre, mas eu quero deixar aqui uma forma mais fácil para vocês fazerem qualquer peça, tá? É o seguinte, olha só, esse boleirinho aqui, né? Tem uma pessoa que precisa saber o tamanho, né? Quantidade de correntinhas, essas coisas, né? E aqui a explicação que eu vou dar hoje, vocês vão poder usar qualquer material, tá? Qualquer agulha que você tiver, com tal linha, que seja, qualquer uma, tá? E para outro bolero também eu quero deixar isso bem claro, tá? Então é o seguinte. O que está havendo problema mais é nessa parte, né? Mas aqui eu vou explicar uma coisa para vocês. Por exemplo, né? Vocês fazem aqui a quantidade de correntinhas que vocês quiserem para dar altura, né? Do seu bolero, do seu casaco, né? Do seu cardigano, que seja, o que você for fazer, tá? Aqui no caso eu fiz um bolerinho, né? Bem rapidinho. Então, eu não lembro da agulha que eu usei, né? Não lembro mesmo. Eu não sei se foi a 2,5 ou 3 milímetros, eu não lembro. Então, para esse bolero, não precisa ser exatamente do jeito que eu fiz ali, tá? Esse bolero vocês podem fazer, como eu falei, com qualquer material, qualquer agulha, qualquer linha, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer é ver o tamanho. Se caso vocês não forem fazer para você mesma, for fazer para alguém, né, para um parente, ou que seja adulto, ou que seja criança, tá? Vocês vão na busca, procura lá tamanhos, tá bom? Tamanhos de roupas, né, para pessoas de 5 a 12 anos, que seja para criança, ou para adulto, tá? Tamanho P, M, G, GG e enfim. Tudo na internet tem hoje em dia, então é só vocês procurarem lá para vocês saberem as medidas. Sabendo as medidas, você vai ter uma base, você vai anotar ali, tá? Então, por exemplo, olha só, eu vou passar para vocês aqui. Então, essa parte aqui que está sendo o problema, né? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão medir daqui até aqui, tá? Porque aqui vai ficar a parte das costas, né? Na hora que você for vestir, né? Tá bom? Olha só. Esse pedacinho aqui, tá? Vocês vão medir aqui na pessoa e vai anotar, tá bom? Então, por exemplo, tá? Eu vou fazer aqui 100 correntinhas com a linha Anne, né? Com agulha de 1,75. Não importa, tá? Então, aqui eu coloco o marcador e vou fazer aqui essa parte. Quantas correntinhas deu ali? Aí, vou ver quantos centímetros deu. Ah, deu lá 12 centímetros. Então, você vai fazer 12 centímetros de correntinhas, né? E já é bom fazer uma amostra, a parte. Você pega, faz lá 12 centímetros de correntinha, faz uma, duas carreiras e vai medir para ver se vai bater os centímetros que você anotou. Deu certinho? Tudo bem, então você sabe quantas correntinhas vai aqui, tá? Aí você vai fazer a quantidade de correntinhas que deu lá na sua marcação, né? Os centímetros, tá? E aqui vocês vão fazer a mesma quantidade de correntinhas que você fez aqui desse outro lado. Então, se aqui você fez 100, você vai fazer 100 também. Ok? E é isso. Qualquer tamanho, vocês vão fazer exatamente isso que eu tô falando para vocês, tá? Aí, tá bom. Nessa parte das costas, na primeira carreira que eu fiz, tá? Eu fiz umas diminuições ali,
né? Na primeira carreira. Depois eu segui fazendo, sem precisar de fazer essas diminuições. Então, o que que vocês vão fazer? Você vai esticar a peça numa mesa, tá? E vai ver se ela tá reta, tá? Então, é aquele negócio, se ela tiver um pouquinho maior, né, que ela tá reta, de repente, na parte das costas ela faz assim, ó, um pouquinho maior. Então, você vai diminuir para ela seguir fazendo reto. Então, naquela primeira carreira, você vai basear mais ou menos, isso não importa a quantidade, tá? Você vai basear mais ou menos. Aí você vai, por exemplo, você precisa de fazer umas diminuições. Nessas diminuições, você vai quebrar um pouquinho a cabeça, até você conseguir, tá? Por exemplo, você começa lá fazendo lá umas 5 diminuições de um lado, as 5 do outro, sempre igual, para balancear. E no meio você faz a outra quantidade. Então, você vai ver. Ah, ficou muito pequeno, né? Que ela tá ficando assim. Então, você vai diminuir. Aqui 3 e no meio mais 5, né? Então, até você conseguir o que você quer. Então, é só nessa primeira carreira que você vai quebrar bastante a cabeça. O restante vai ser assim, ó, rapidinho. Tá bom? Se você colocar na mesa ele tiver reto, é sinal que tá perfeito, você pode continuar, né? Se ela tiver um pouquinho assim, aí você vai lá e desmancha aquela primeira carreira da diminuição e tenta colocar menos diminuição para ela continuar reta. Se tiver mais, é a mesma coisa. Você quebra um pouquinho da cabeça para diminuir um pouquinho para ficar reto, tá bom? É só isso, é o básico, é isso. Foi assim que eu fiz o meu bolero, tá? Então, seja para qualquer idade, não dá para mim falar para você, olha, porque, tipo, eu quero fazer para uma criança de 6 anos. Eu não sei a medida de 6 anos. Tá, eu procuro na internet, mas tem criança que tem 6 anos que parece que já tem 8, né? E tem criança que tem 4 que parece que tem 3, 2, né? De tão pequenininha que é. Então não tem como. Tem criança que é mais gordinha, tem outras que é mais magrinhas, né? Então não tem como eu falar para vocês exatamente para, ó, tantas correntinhas. Não tem como, né? Então é bom você tirar a medida na pessoa, né? Não tem a pessoa ali por perto, ela mora longe, então você pede para alguém tirar a medida para você e mandar para você, tá? E o outro bolero também que eu queria falar para vocês é o seguinte: tem pessoas que perguntam para mim, posso fazer com a linha Cleia? Posso fazer com a linha Anne? Posso fazer com barbante 4? Posso fazer com isso? Posso fazer com aquilo? Eu não sei, né? Eu não sei porque eu não sei para que tamanho que você vai fazer. Eu não sei que agulha que vai aquele material, né? Porque eu não estou no Brasil, eu estou no Japão e aqui não tem, infelizmente, não tem agulha do Brasil, né? Nossa, infelizmente mesmo. Tem muitas linhas que tem no Brasil que eu nunca usei, né? E mesmo as que tem no Japão aqui, as linhas de outros países, né? Da China e tal, eu experimento sempre fazendo uma amostra. Porque eu quero ver se ela fica boa com uma agulha mais fina ou mais grossa. Então, no caso, você que teria que ver, né? Então, se eu usei com agulha, por exemplo, número 3. Então, você pensa, eu tenho a agulha 3 milímetros, então eu vou usar com tal linha, porque você já está acostumada, então você sabe qual linha que vai com aquela agulha, né? Então, é isso que você tem que fazer, você pegar a mesma agulha que eu usei ali no vídeo, e você pegar aquela linha que você sabe que vai com aquela agulha, tá? Eu sempre falo para vocês, a importância ali, né? Não é a linha que eu estou usando, mas sim a agulha, né? Se eu estou utilizando uma agulha de 4 milímetros, então você vai usar uma agulha de 4 milímetros. Se eu estou utilizando uma agulha de 1,75, então você vai usar uma agulha de 1,75, tá? Que seja com qualquer linha que você tiver, né? Ok? Então, era mais isso que eu queria explicar para vocês. É uma coisa muito simples. Eu vou deixar os links, né, dos 2 boleros aí abaixo na descrição,
tá? Caso vocês tenham uma dúvida ou queiram fazer, tá bom? E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Fica com Deus. Ai, não esqueça de curtir, viu? Dá uma curtidinha aí pra me ajudar, tá bom? Ai, também não esqueça de ir lá pro meu Instagram, hein? Eu tô esperando vocês lá. Tchau.